Antes da teoria trimestral, eu já era lucrativo, certo? Mas a teoria trimestral é simplesmente outra coisa, está em outro nível. A precisão é louca pra mim. Acho isso impressionante, porque se eu soubesse disso há 4 anos, estaria louco. Bem-vindos a todos ao podcast Palavras de Sabedoria. Estamos de volta mais uma vez, ainda estamos aqui em Toronto. Somos o podcast de negociação número 1 do mundo e isso é graças a todos vocês. Você e nossos convidados incríveis. Estamos acompanhados pelo único alguém que estou muito empolgado para conversar. O próprio Senhor Dia de Negociação. Obrigado por estar aqui, cara. É um prazer, irmão. É um prazer absoluto. Eu estava ansioso por este podcast a semana toda, porque temos muito sobre o que falar. Você oferece tanto valor no Twitter, no seu Telegram, no YouTube. YouTube, mesmo que você tenha um vídeo. É incrível, cara. pois aquele vídeo realmente decolou. E eu acho que você tweetou recentemente, como você sabe, você ganhou 14 mil inscritos daquele vídeo. Quase 15 agora. Exatamente. Loucura. E então você disse que vai ter um novo vindo, que vai ser... Tipo, vamos detonar isso, não é? O que É sem dúvida isso vamos mesmo. abordar daqui a pouco. Mas esse vídeo é sobre a teoria trimestral. E eu acho que esse é o melhor ponto de partida para nós. A teoria trimestral, o que é, como você a encontrou, você mesmo inventou, pode explicar para nós? Então a teoria quaternária foi derivada, De tudo que o Michael falou sobre o ciclo diário. certo? Aqui. Ele nos deu muita informação sobre o ciclo diário. As pessoas não prestam muita atenção porque a maior parte do que ele fala sobre isso é sobre tempo, certo? Ele sempre se referia aos 4/4 do dia. Ele nunca disse que há 4/4 no dia, amigo. Mas há apenas 4/4 do dia, certo? Que ele fala sobre as sessões de envelhecimento. E a sessão de envelhecimento, e como ela tem uma função específica, certo? Ele diz que a sessão asiática geralmente consolida ativos. E se consolidar, você pode esperar a sessão de Londres se expandir e vice-versa. Se a sessão asiática se expandir, você pode esperar bisseção sem brilho na sessão de longo prazo. Ok, então quando ele disse isso, meu cérebro simplesmente... E eu estava tipo, ok, então se o tempo é fractal, o que eu sei porque quando eu pego as sessões e corto, dê um like, eu posso encontrar. Eu encontrei 490 miliciclos nesses também. Comecei a fazer muitos testes retrospectivos, comecei a fazer muitas pesquisas. Percebi que é da mesma forma que o ciclo diário funciona da mesma maneira a função do ciclista de 90 minutos. E, após investigar mais a fundo, comecei a expandir. Sobre a ideia, então, percebi que comecei a... Enquanto estudava Tiki, ele dá certas pistas sutis. Ele dá... Como ele vai apenas nos dar uma pequena dica, mas não vai nos forçar a isso, certo? Ele dirá coisas como não negociar no domingo, certo? E então ele diz isso. Os melhores dias para negociação são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E o preço pode, às vezes, reverter na quinta-feira agora. Quando você disse isso agora, eu peguei isso e apliquei ao ciclo diário agora. Porque agora ele está falando sobre o ciclo semanal. Certo? Então, existem incontáveis ciclos, mas os principais que eu uso e falo sobre são os microciclos, o ciclo diário de 90 minutos. O semanal, o mensal e o anual. Além do ciclo anual, tem, nunca falei sobre esse antes. Há o ciclo anual e depois há um ciclo quadrienal, certo? Onde cada trimestre consiste em 4 anos. Certo. Sim, é isso mesmo. Ninguém acha que alguém sabe o que é isso, mas vou lançar isso, em breve. O ciclo quadrienal é composto por 1 ano em cada trimestre, certo? Então, como eu posso fazer isso fazer sentido para você? Se você perceber que você tem eleições nos Estados Unidos a cada 4 anos. E então você tem... As eleições de meio de mandato acontecem a cada 4 anos também, certo? O segundo trimestre do ciclo quadrienal geralmente são as eleições do ZEU, certo? É assim, manipulação.
E o quarto trimestre é geralmente eleições de meio de mandato. Sim, sim. Que é o inverso. Certo? Eu falo sobre acumulação, manipulação, distribuição e reversão ou continuação da AMD, certo? Eles colocam esses eventos em anos específicos, direito de manipular o mercado. Então, se vocês perceberem, essa história é enorme e muita coisa aconteceu. Eu preciso ir, Lars. Você foi expulso. Você tem desastres naturais aleatórios acontecendo logo no início do ano, acidentes aéreos e tudo mais, né, certo? Algumas pessoas podem achar isso aleatório. Eu não acredito realmente que algo seja aleatório, certo? E provavelmente um pouco louco, certo? Mas isso é o que me faz ser eu. Sabe, no final do dia, isso te faz ser quem você é, como você disse. E eu acho que é isso que as pessoas amam. Ressaltar o fato de que você é você mesmo e que fornece um tipo de conhecimento e tweets online muito esotéricos, por exemplo. E você realmente, acho que talvez até tenha dado uma dica sobre aquele ciclo quadrilhão, não é? Quadrienal. Quadrilhão. Quadrienal. Nunca vou conseguir dizer isso direito. O ciclo de 4 anos, o ciclo de 4 anos. Mas você deu uma dica sobre isso porque fez um tweet que vamos retomar mais tarde. A respeito disso, o que achei muito interessante, tenho certeza de que podemos aprofundar mais isso. Mas por agora, vamos entrar na sua jornada. Por onde você começou a negociar? Como você entrou no mundo das negociações? Você sempre pensou assim antes de negociar? Ou foi a negociação que te levou a pensar dessa forma? Na verdade, a razão pela qual comecei a pensar do jeito que penso é por causa do microtique. Certo? Então, eu tenho escutado esse cara desabafar por 4 anos, basicamente. Então, eu estive, tipo, talvez um ano antes disso, tipo, 5, 4,5 anos desde que comecei a fazer isso. Então, tipo, primeiro começou comigo apenas olhando aleatoriamente, só olhando as ações, sabe? Tentando só olhar as ações, não negociando ou nada, só interessado. Eu costumava estudar direito e eu larguei na minha terceira ano, né? Então, o motivo por isso é meus pais não conseguiam mais pagar minha escola. Eu estava trabalhando em um emprego de meio período que não estava dando certo. Comecei a procurar uma maneira de ajudar minha família e encontre um caminho fora das sombras profundas em que eu estava, certo? Essas profundezas. Não conseguia pagar o aluguel. Tive que me mudar para um lugar que eu odeio. Loucura. Eu perdi meu carro. Tive que vender meu carro. Minha mãe perdeu o dela. Meus pais perderam o carro deles. Nossa. E meu pai perdeu um emprego. Para ser honesto, era uma situação de fazer ou morrer. Se você está, tipo, isso foi o que te deu a energia para se jogar na negociação? Foi assim que você encontrou a negociação pela primeira vez? Sim, um dos meus amigos, nós estávamos, naquela época, usávamos o Snapchat. Tinha um grupo que costumava enviar vídeos de caras no YouTube negociando e coisas assim. Eu estava tipo, tá bom, vou começar. Entrei em alguns grupos de MMN, como é mesmo? Grupos de marketing multinível. Eles me enganaram. Espera! Mas foi bom porque se eu não entrasse naquele grupo, então eu não conseguiria. Tá, e que certo lá havia pessoas falando sobre ele. Sim, 4 anos atrás, certo? Todo mundo pensa que esse cara é louco e eu fico tipo, quem diabos é esse cara? Quem diabos é Tiki, certo? Então eu fui ao canal dele no YouTube e assisti a um vídeo dele executando ao vivo e pensei, esse cara na operação de 1 minuto, agora eu vi esse cara, tipo, ele está fazendo o que eu faço agora, basicamente. Mas naquela época era loucura ver, sabe? Eu estou apenas começando, então ele estava gravando o vídeo, ele só está registrando a negociação, né? Está fazendo uma posição ao vivo, está executando e no momento em que esse cara vende, o preço cai e eu fico tipo, isso é loucura. Na verdade, ele executou provavelmente umas 6 vezes. O preço saiu de volta. Depois ele desenhou uma linha e eu não sei do que ele estava falando. E ele está certo, é difícil não prestar atenção nele. Artigo, o que é um artigo? Vai lá, cai de novo. Eu tipo, esse cara é louco, mano. Quando eu vi aquele vídeo, é como se algo dentro de mim começasse a arder. Eu estava tipo, não, isso é possível, então significa que eu provavelmente posso aprender a fazer isso. Eu tenho que aprender a fazer isso, esse cara é doido. Então eu comecei a vasculhar os vídeos dele no YouTube. Quando eu digo, eu quero dizer, tipo, eu estarei lá 12 horas por dia. Não estou brincando
12 horas por dia, provavelmente por 2 anos seguidos, 12 horas por dia. Tudo bem, minha namorada terminou comigo porque ela realmente não podia me ver porque eu estava nisso e eu perdi basicamente todos os meus amigos agora, provavelmente todos eles por causa de isso. Eu provavelmente tenho uns 2 amigos e é só isso. Então eu ficava lá estudando 12 horas por dia. Em um porão inacabado, isso é loucura, muito poeira por todo lado, certo? Mas Nada. Não tinha nada, só na luta. É só eu, Wi-Fi e um computador ruim. Então, depois de um tempo, comecei a encontrar outros caras que também estavam ralando. A gente provavelmente começou a estudar juntos e tal. Depois de um tempo, eles desistiram, não conseguiram lidar com isso Sim. corretamente. Eu tinha que ser. Comecei a tomar suplementos para o cérebro, porque parada de tique era muito eles difícil naquela época. ajudaram. Então, quando eu estava, tipo, terminei com todo o conteúdo dele no YouTube, o que provavelmente me levou uns 5 meses, sabe? Quero dizer, cada vídeo que ele tinha no YouTube, eu assisto a todos eles, não perco nenhum. Cada um deles eu assisto religiosamente, certo? Porque, tipo, no fundo, eu sabia que essa era a verdade. Eu sabia que isso funcionava, certo? Porque, tipo, eu conheci outros caras assim. Eles tinham como algumas pessoas que eram vocês estão indo. Eles tinham como alguns grupos de tique e pessoas postando seus gráficos, certo? Esses caras postam o antes e depois de executarem. Eu fico, tipo, esses caras são loucos. E eu, tipo, sabe, entrando em contato com ele, mano. Como você fica assim? Ele é tipo, você só tem que ir, sabe? A mesma coisa, eu digo às pessoas para se entregarem ao tempo, certo? Você só tem que se entregar ao tempo. Esses caras não sabem onde aqueles caras estão Então agora. são tipo 5 meses assistindo os vídeos. 5 meses assistindo aos vídeos, sabe? Sem lucro, sem nada, sem dinheiro. Não, eu nem tava pensando em dinheiro, na verdade. É mais como se eu tivesse paixão por isso. Eu amo, mas tipo, eu realmente gostei. E então eu pensei que fosse tão profundo, sabe? Ele está, tipo, te dizendo algo louco. Você certo? só ouviu tipo o desabafo. Então, é isso. Eu me lembro que esse cara estava falando sobre isso. Eu me lembro antes do Covid acontecer. Juro por tudo, tipo, vocês sabem, não sei se é coincidência, o que vocês quiserem chamar. Então, antes do Covid acontecer, eu me lembro desse cara. Eu conhecia alguém que estava em sua mentoria privada. E eles estavam me mostrando capturas de tela dele falando sobre essa doença que vai chegar, ou esse vírus que vai chegar e o mundo vai fechar para garantir que você tenha combustível no seu carro, certifique-se de que você tem comida quente. Ele Comida até e falou tudo sobre mais, sim. papel higiênico, tinha um problema com papel higiênico, né? E literalmente, lembro como se fosse 2020. Então o Covid aconteceu. Estava no trabalho e mandaram todos nós para casa. E eu fiquei tipo, nossa, isso realmente aconteceu, cara. E eu comecei a tremer, tipo, como isso faz sentido, certo? E por um tempo isso meio que me incomodou. E então depois de um tempo percebi que talvez seja verdade. Nada é aleatório, mas então eu comecei a olhar mais fundo nos gráficos, certo? Comecei a tentar correlacionar grandes eventos e a ação do preço. Então, mesmo, por exemplo, quando olho para você, veja, 11 de setembro, por exemplo, a data exata, e eu olho para o índice do dólar, eu vejo o preço do dólar cai. E eu, tipo, ok, quando a Covid aconteceu, o mercado desabou. O mercado acabou de cair para liquidez. Foi quando muita gente ficou rica com o Bitcoin? Certo, eu lembro de ter visto alguns 150 a 200 dólares naquela época. Loucura, né? Sim, o preço caiu, pegou liquidez e disparou. Disparou, disparou, disparou e disparou. Acreditavam que os mercados dependiam dos fundamentos. Então, tipo, você sabe notícias e você sabe eventos mundiais e coisas do tipo, mas honestamente agora eu acho que o mercado, mas agora acho que o fundamental se baseia no modelo. Eu acho que é tudo técnico
Certo, eu acho que é um algoritmo. Acredito que o preço é controlado por um algoritmo. Acredito que o tempo é o que faz o preço se mover. Shadow, quando a hora for certa, o preço reverte. É o que eu acho, voltando à teoria trimestral. O conteúdo de TIC mudou a forma como eu penso e me mudou como pessoa, certo? Só ouvindo elas me fez perceber que certas coisas não são tão importantes quanto parecem e outras são mais valiosas. Então, usando esse tipo de informação e como você disse, como a TIC mudou você como pessoa, você está ouvindo essas coisas, você está vendo esses eventos acontecer, você começa a perceber que parece que o tempo de permanência no mercado é algo muito É a importante. coisa mais importante, na minha opinião. Então, acredito que o tempo é mais importante que o preço. Se você olhar um gráfico, não é só o preço em um caminhão, não é apenas o preço. O preço está no eixo Y, mas no eixo X você verá o tempo também. As pessoas só prestam atenção em um eixo, que é o preço, mas mesmo em matemática básica sabemos que X é a causa e qual é o efeito, certo? Isso faz sentido para mim, porque desde jovem eu era bem bom em matemática, o que provavelmente é a razão pela qual a teoria quadrimestral simplesmente, basicamente apresenta... Você diria que focar no tempo e na balsa trimestral foi o que te tornou lucrativo, ou você já era lucrativo antes de ter essa percepção? Antes do terceiro trimestre, eu já estava lucrando, certo? Eu já estava negociando, mas na teoria cultural o estresse é outro nível, certo? A precisão é impressionante. Para mim é incrível, porque se eu soubesse disso há 4 anos, eu ficaria louco. Não sei. Quando você meio que juntou isso em termos de couve-flor, 15 para as 3 eu tinha por perto, vamos ver. Provavelmente, eu tenho isso há uns 2 anos, mas eu posso estar trabalhando, apenas trabalhando nisso. Não tinha nome, mas eu estava apenas tentando conseguir, juntando as peças do tempo certo, os ciclos, fazendo-os funcionar, como por exemplo os ciclos de 90 minutos. Eu até estava olhando diferentes. Eu tenho cerca de 30 minutos, 25 minutos apenas tentando fazer funcionar, testando e observando onde os preços variaram mais durante esses períodos. Analisando gráficos, passando por anos de dados, certo? Observando em quais semanas do mês o preço tem mais eventos de notícias e coisas assim, onde podemos esperar muitas, testando a teoria, garantindo que funciona de fato e que não é algo falso que funciona no mundo, porque se você olhar seus gráficos, verá que funciona. Eu não consigo falar isso, certo? Se você for lá, você olha para... Se você está negociando, dado o sessão de Nova York, você usa a abertura real das 7h30 daquela sessão, você vai perceber que o preço faz o que eu digo que deve fazer, certo? E eu peguei esse conceito, claro, do ICT, porque os 737. não, sobre o verdadeiro conceito de abertura dele. Certo. Mas ele nos deu apenas um. Ele nos deu a verdadeira abertura do dia, que é meia-noite. Mas eu usei isso e fiz a engenharia reversa. Eu consegui... A verdade se abre para cada sessão. Eu tenho a verdadeira abertura da semana, a verdadeira abertura do mês. Eu tenho a verdadeira abertura do ano, que abrirá o ciclo quadrienal. E eu tenho... E por aí vai. Em termos de, por exemplo, sessões realmente abertas, o que seria em termos de tempo? Seria 1h30 da manhã, sessão de Londres para a sessão de Nova York, como eu disse. 7h30 da manhã para a sessão da tarde, seria 1h30 da tarde. Se você está tratando da sessão asiática, o que não é inteligente, então seria 7h30. E o motivo pelo qual não é inteligente fazer isso é devido ao fato de que há um volume muito baixo durante os dias e sessões. E isso seria tudo baseado no horário padrão do leste? Sim. Horário padrão do leste. Mas por que esses horários? Tipo, a maioria das pessoas pensaria na sessão de Nova York como exemplo, seria 8 da manhã. Horário da costa leste, mas você está dizendo que são 30 minutos antes? Faltam 30 minutos devido à fragmentação do tempo, certo? Porque trabalhamos com quartos
certo? Assim como as sessões do dia todos os anos como 4 trimestres. Isso é amplamente conhecido: primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, certo? Até mesmo nossas estações do ano, temos 4. Temos inverno, temos primavera, depois temos verão e então outono. É algo que eu acho muito profundo, e no ano passado Michael introduziu algo mais que me fez pensar, o que até fortaleceu o conceito que eu já tinha em mente. Agora a bola de prata. Não, não. Que era então? Foi quando ele começou a falar sobre jogar cartas, certo? Ele disse que há 52 carros em um baralho e existem 4 naipes em cada baralho. E quando ele disse 4 e eu já estava na minha parede, eu pensei, isso é loucura. E então eu comecei a pesquisar muito e aí eu pensei, tá, eu já tinha o conceito, mas isso é tão estranho. E ele disse que seria dele livro ou algo do tipo. Eu teria. Esse cara já sabe disso, ele sabe, mas não quer contar com a ninguém. Ele diz que ensina isso difícil de propósito, certo? Ele não quer que ninguém entenda isso tão facilmente. Facilmente, mesmo com seu 22 mentorias, há muita ambiguidade com esse modelo, certo? Você pode ganhar dinheiro com esse modelo, mas há muita ambiguidade, pois não vai funcionar a menos que você o aplique na direção certa do fluxo de ordens. Você precisa de outras coisas além do que ele mencionou ali para estar essa posição. Então, o que você diria? Obviamente, o tempo é muito importante, como você já mencionou. Houve um debate no Twitter sobre tempo e preço. Algumas pessoas dizendo que você só precisa do preço, não precisa do tempo. E claro, você mesmo, eu até recentemente tweetei que você só precisa de tempo. E tempo é o aspecto mais importante. Quais são os seus pensamentos sobre isso? Obviamente, eu posso imaginar, em termos de o tempo ser importante para você em particular. Mas quais são os seus pensamentos sobre esse argumento de que você não precisa de tempo? O tempo não é importante, só o preço importa. Bem, na minha opinião, cada um na sua. Se você consegue ganhar dinheiro, quais indicadores fazem isso? Realmente não me importo. As pessoas pensam que eu pareço esse cara que vai criticar os outros que fazem as coisas do seu jeito. Não, eu realmente não me importo. Para ser honesto, e eu estou feliz por você. Se eu só quero ver isso, você sabe que está ajudando pessoas, ajudando sua família. Você sabe que não está tentando enganar ninguém ou algo do tipo, certo? Mas em termos dessa discussão, eu sei que o tempo é mais importante que o preço. Alguns conceitos do Michael não funcionam até você sincronize o tempo com o preço. Por exemplo, você tem seus desequilíbrios. Você não pode apenas usar um FEG. Estamos olhando um único período de tempo, não vai funcionar. Você precisa de 2 períodos de tempo, certo? Então, existe como um processo ao longo do tempo. Sincronização que o preço passa, o preço ele vai buscar informações de diferentes intervalos de tempo. Então você tem, por exemplo, um intervalo de 1 minuto, você precisa de uma base de 15 minutos, você precisa de um 15. Desequilíbrio para realmente ver uma reação. Então você precisa dessa correlação lá. E o tempo é o que correlaciona os dois. Então é isso que geralmente confunde as pessoas, porque você pode ver professores, eles estão olhando o preço e tentam comprar em todo o FBG ou tentar vender em todo o FBG, mas eles estão apenas olhando para um período de tempo e você não pode fazer isso. O que você diria que seria vantajoso? Porque obviamente há tantos operadores de mercado que se deparam com o ICT, seja eles novos operadores ou pessoas que têm experiência e estão tentando fazer a transição para os conceitos de ICT. Qual seria o melhor conselho que você poderia dar para ajudá-los a ter o melhor início possível e no que se concentrar para que possam progredir mais? Certo, no que focar para ter mais progresso. Concentre-se em desequilíbrios, não em rompedores ortodoxos ou algo do tipo. Aprenda os diferentes tipos de desequilíbrios. O que são? A faixa de preço equilibrada, o hiato de valor, justo inverso, o hiato de valor justo regular. Aprenda o que são esses. Estude highs and lows. Você até tem diferentes tipos de altos e baixos. Por exemplo, você tem altos únicos,
altos iguais, você tem altos diagonais como aqueles que formam uma inclinação, sabe? Olha, você pode esperar o preço também. Fiquei mais atraído por esses do que pelos que mencionei antes e, claro, foco no tempo. Certo, então eu literalmente dei a todos algo que vai acelerar. Eles estão estudando sobre tecnologia da informação e comunicação. Tenho muitos membros fundadores que vêm até mim e dizem, mano, antes de saber disso, eu não era lucrativo. Eu não conseguia negociar, mas eu sabia que estava perdendo algo. Isso é loucura. Tivemos membros queimados dizendo que foi benéfico aprender sobre a teoria trimestral. Muito, muitos provavelmente não consigo contar todos como agora. Meus grupos de televisão provavelmente têm mais de 1000 peças agora mesmo. E eu tenho centenas de mensagens no meu telegrama, sabe, pessoal? Esses parágrafos enormes. Eu leio eles, mas não consigo responder todos. Mas para todos, vocês sabem, eu valorizo suas palavras e tem mais vindo. Com certeza, tenho certeza que todos estamos animados para isso. E como se sente indo de onde você estava para o que mencionou? Sabe, ter que deixar a faculdade de Direito. Sem emprego, aprendendo de um jeito meio improvisado num porão, se é que você me entende. E agora ter um grande impacto na indústria e um enorme impacto nos traders. Realmente abrindo seus olhos para o timing no mercado. Acho que você recebe o que investe, certo? Então você colhe o que planta. Estudei por meses a fio, certo? Às vezes tinha lágrimas nos olhos, sabe? Às vezes eu estava com fome, sério. Comendo por tipo 2 dias. Minha mãe está me ligando. Ela precisa de dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não posso responder direito. Ela é tipo, você está no Canadá, você não tem dinheiro. E eu, tipo, sabe? Eu não podia trabalhar tanto quanto precisava porque tinha que estudar. Certo, então eu sacrifiquei muita coisa. Como foi a sensação de, você sabe, alcançar essa lucratividade depois de todo esse tempo, após passar por essas dificuldades? Me lembro da primeira vez que tive uma negociação bem sucedida. Foi o auge quando eu. Não foi a primeira vez. A primeira vez foi comprar Bitcoin enquanto subia para os preços mais altos de sempre. Eu provavelmente fiz tipo. Não muito, provavelmente uns 17 mil dólares ou algo assim. E isso realmente mudou minha vida. Porque com esse dinheiro, sabe, eu não estava pagando muito de aluguel. Então, por tipo, o próximo ano eu poderia usar esse dinheiro para cobrir meu aluguel, que era apenas a parte mais importante, seria comprar comida. Tipo, eu só estava comendo miojo e literalmente, tipo, sardinha e arroz. Consegui colocar as coisas em dia e pude, você sabe, ajudar minha mãe, que é a coisa mais importante. Ela é o motivo pelo qual eu tenho um irmão e uma irmã mais novos, eles dois, e meu pai. Foi incrível mesmo, e depois de um tempo eu vi pessoas no Twitter. Comecei a twittar e comecei a ganhar um pouco de atenção. Eu me lembro que eu tinha tipo 100 seguidores e eu fiquei tipo, nossa, isso é loucura. 100 seguidores, né? Então isso acontece e depois me lembro. O Bitcoin será suficiente assim, 50, 60 mil dólares e comecei a ficar pessimista, certo? Porque mesmo naquela época, então, em novembro de 2021, eu já tinha o verdadeiro conceito de ano na minha mente e como eu uso o conceito é acima, eu estarei procurando por células, certo? Então, acima daquela abertura específica do ano, que foi em abril, na primeira segunda-feira de abril, na verdade, para ser exato. E se o preço estiver abaixo disso, eu estaria procurando compradores, então o preço negociado acima disso, claramente. Os recordes quando eu estava, então eu comi na hora. Fiquei pessimista e acredito que era um dos únicos caras no Twitter naquele momento. Provavelmente tinha uns 1000 seguidores. Ensinou a ser pessimista sobre o Bitcoin. A maioria das pessoas estava otimista. Até mesmo eu tinha alguns amigos da minha mãe me ligando, dizendo-me que estão comprando Bitcoin mesmo. E tipo, fiquei tão pessimista. Eu Vontade penso de que essas viajar. pessoas não sabem nada. Eles estão aqui falando sobre Bitcoin, Ethereum e coisas do tipo.
Eu tinha por volta de $9.000 restantes naquela época. E quando o preço estava por volta de, eu diria, $64.000, eu corri um risco que provavelmente não deveria ter corrido. Talvez, mas. Você sabe, tudo acontece por uma razão e acabou que eu estava certo. Eu estava lá, lembro de ter contado a todos. Lembro-me de ter tweetado algumas coisas absurdas, como se soubesse o que ia acontecer naquela época. Quando olho para trás e vejo meus tweets, fico tipo, nossa, por que estou tweetando assim? Certo, mas tipo, eu tinha tanta certeza, certo? E então eu tive que fazer isso. Não tinha escolha. Eu preciso fazer isso. Minha mãe ela está no meu pé, todo mundo está no meu pé agora. Tenho que fazer isso. Então eu provavelmente arrisquei uns $9.000 em uma operação de 10 vezes e simplesmente caiu. Lembro quando caiu para tipo $40.000, fiz outro tweet dizendo isso. Se o preço atingir novos recordes antes de $28.000, vou mandar um retweet para todo mundo que vale $100 ou algo assim, certo? E todo mundo ria. Eles disseram, tá bom. Você vai pagar aí depois em alguns meses 28 mil. Então acho que essa é uma das principais coisas pela qual sou conhecido. O que é o Bitcoin? O que é engraçado, na verdade, porque provavelmente não é o meu ativo favorito, não. Eu acho que falam principalmente disso por causa de. Porque é o que as pessoas gostam, eu acho, mas pessoalmente é o negócio futuros. Eu amo. Certo, tô atrasado 15 segundos. É loucura agora, não é mesmo? Para uma pessoa normal, isso não faz sentido, mas sim, Sua teoria trimestral e cronometragem vão diminuir tanto sim, assim. isso Você acontece. diria que a teoria trimestral te ajudou a navegar pelos prazos mais curtos? Porque isso é um grande desafio Sim, para muitos então sem a traders. teoria Quaterly eu não estaria aqui um curta de 15 segundos ou mesmo um de 1 minuto, para ser honesto, porque parecia loucura para mim há 3 ou 4 anos fazer aquilo. Mesmo antes da teoria trimestral, eu não seguia muito um caminho único. Eu geralmente estava naquela faixa de tempo de provavelmente 550 minutos. Mas a teoria Quartzfield, ela realmente ajuda a navegar em períodos mais curtos e realmente ajuda a ter uma visão sobre o E mercado. com aquela venda rápida em BTC, quanto você ganhou com isso? Não gosto muito de falar sobre dinheiro. Acho que foi uma boa troca. Sim, provavelmente eu saí cedo, então vou dizer por volta de 50 mil. Mas eu realmente não gosto de falar sobre dinheiro. Prefiro Os falar sobre os mercados. mercados. Sim, isso é justo, isso é justo. Eu só sei que as pessoas vão estar curioso. Mas é incrível, é incrível. É interessante o que você apontou. Apesar de que você estava dizendo tweets como: você sabe, eu sei que isso vai acontecer. Você sente que mesmo com um conhecimento totalmente evidente, na verdade, conhecimento detalhado de conceitos de tique e cronometragem, mesmo assim não é certo, está muito certo. Não, não, não. Está errado estar certo. De forma alguma, absolutamente não. Porque mesmo que você esteja com 80 a 90% de precisão na sua análise ou o que for, ainda existe a possibilidade de você estar errado. Então, é aí que entra a gestão de risco. Você precisa gerenciar seus riscos adequadamente. E o que você negocia? Você negocia com capital pessoal, capital financiado? Eu negocio bolsa, sem maiúsculas. Eu negociava para uma empresa. Eu negociava criptomoedas para uma empresa bem grande. Ninguém realmente sabe sobre isso. Assinei um acordo de confidencialidade com a empresa, então não posso falar sobre isso. Tudo bem. Mas agora você está negociando futuros de capital Sim, pessoal? E ainda estou com essa empresa. Ainda nessa de cripto. Ok, legal. E então, quando se trata de capital pessoal, como você lida com uma baixa, sabe? Você enfrenta muita desvalorização. Isso sim, como você lida com isso? Todo mundo tem suas baixas, certo? E você comete certos erros, sabe? Você pode. Às vezes você pode apertar o botão errado, acontece. Certo? Então eu arrisco cerca de, diria no máximo 2%, mas 1% é o mais comum, certo? Como sempre. Te amo. Mirei por 3 horas e não faço mais de 2 operações por dia. Então são no máximo 2 negociações e se eu perder a primeira vou entrar de novo com metade do risco. E se perder essa, né, acabou por hoje. No dia seguinte, se eu ganhar a primeira negociação que eu faço, provavelmente consideraria não fazer outra e apenas esperar pela outra. Outro dia. E
Além de negociar, eu tenho outra empresa que me procura para análise. Então, tipo assim, me paga para pegar meus pensamentos sobre os mercados na maior parte do tempo. É como se me ligassem para todas as coisas. Eles só me questionam o que que eu faço. Pense nisso no canal, o que que é que eu pense sobre isso e sim, eles me pagam todo mês por isso. Legal. Há quanto tempo você faz isso? Eu Já sinto faz um que tempo? faz 2 anos desde aquela história do Bitcoin. Eles Não, ficaram sério. tipo, uau, você é louco. E depois de um tempo, eu ainda estava falando sobre o Bitcoin, certo? Então era como eu me lembro. Porque em 2022 Paris era bem mais fácil de ler. Ótimo. Fim. Eu só estava pegando altos e baixos. Eles me chamam de uau, uau, sabe? Errado uma ou duas vezes, mas isso é normal. Com certeza. E sobre o lado cripto, você está fazendo algo como negociação de curto prazo ou é mais Mais temperatura treinamento a mais longo longa? prazo, tipo, até mesmo agora eu com certeza procurando preços mais baixos, provavelmente como fevereiro, março deste Então ano. você acha que vamos atingir um novo recorde? Ou acha que vamos desacelerar antes disso? Acho que não. Para ser honesto, eu estou. Porque agora eu acredito que os mercados tendem a cair ainda mais. O S&P 500 Nasdaq provavelmente por volta de... tem um período específico, então provavelmente por volta de fevereiro. Entre fevereiro e março, quando acho que os mercados vão mudar de sentimento. Certo, porque você mencionou anteriormente sobre o verdadeiro início do ano e mencionou a primeira segunda-feira de abril. Foi esse o verdadeiro início ou foi algo Essa é a diferente? verdadeira abertura, que é o ano. Por que é esse o horário? Porque é o início de que para facilitar o entendimento, certo? Então você tem que o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto, certo? Não importa qual ciclo você está observando. O começo do segundo trimestre será a verdadeira abertura. E é assim que eu acredito que eles programaram o algoritmo para funcionar. Então, você diria que a teoria trimestral e o foco no tempo estão tentando entender o algoritmo e como ele determina o preço, a eficiência, ou quando está sendo... É como programar preço para aqueles períodos de tempo específicos ou algo parecido? Sim, eu acredito que o verdadeiro aberto serve como um parâmetro. Então você pode usá-lo para medir o preço se o preço estiver acima dele. E se o preço cair abaixo de uma verdadeira abertura, há uma força invisível que o levará para cima. Então é assim que eu vejo isso. É assim que eu vejo, com certeza. Vamos para um segmento de explicar os tweets. Então, né, eu tirei print de alguns dos seus tweets na última semana ou assim. Havia algumas boas, para ser justo. Então, estou animado para derrubá-los. Um é realmente algo sobre o qual você falou, que foi o ciclo de 4 anos. Então, você disse primeiro trimestre de 2023, segundo trimestre de 2024, e depois zona de exclusão, entre parênteses. Então, 2025 é o terceiro trimestre, que é zona de exclusão, novamente, e depois 2026. Podemos detalhar um pouco mais? Ok. Então, como eu falei sobre a seção asiática antes, quando eu disse que isso é o primeiro trimestre do ciclo diário, a ação do preço é geralmente incerta, certo? Normalmente é instável, isso foi como a maior parte do ano passado. Nós não conseguimos ter uma percepção clara, certo? Então, se você puder, olhe isso em comparação e você verá. Então, este ano eu estou esperando mercados voláteis no ICKU2 e depois uma seleção aqui. Você sabe, em ano de eleição sempre há volatilidade, certo? E há muita coisa acontecendo agora em termos de eleição nos Estados Unidos. Excelente. E sobre o terceiro trimestre? O terceiro trimestre é distribuição. Então isso aqui deve ser manipulação e então o terceiro trimestre deve ser distribuição. Então o terceiro trimestre deve ser mais volátil do que este ano, mas este ano ainda vai proporcionar uma percepção clara. Então o segundo e terceiro trimestres são zonas mortais, não importa de que lado você esteja olhando, são zonas mortais. Esses são os melhores momentos para negociar e você pode até encontrar zonas mortais Eliminações para que você possa ser terceiro trimestre. Dentro do terceiro trimestre sempre será a melhor época para negociar. Por exemplo, durante a semana, o terceiro trimestre seria quarta-feira. Dentro desse prazo maior,
terceiro trimestre você terá a sessão de Nova York e dentro disso você terá 9 às 10 da manhã, que é o melhor horário para negociar. Se você negocia futuros e se concentra das 9 às 10 da manhã, você verá maravilhas. Todos os dias você encontrará algo para fazer. Então, pegando essa lógica, seria como, por exemplo, o segundo trimestre deste ano e então, Killzone novamente? O melhor momento para negociar seria entre o segundo e o terceiro trimestre do ano? Sim, Sim. E Obrigado. então? sim. É isso. Então, passando pro próximo tweet, você meio que falou sobre isso brevemente antes, na verdade. Então, um deles diz que tem ações, cripto, aproveita os lucros, enquanto ainda pode. Então, basicamente, o que você acabou de mencionar é que você está Sim. esperando volatilidade e vendas a descoberto. Sim. Porque até mesmo aqui diz o sentimento. Mudança primeiro trimestre de 2024. Ações, cripto, câmbio. Procure por isso. Alta probabilidade. Sim, então, quando eu falei sobre se você tem lucros em ações, criptomoedas, eu realmente vi que isso aconteceria, por isso que eu literalmente tuitei isso no dia anterior. Então ele começou a pisotear tudo. 10% em algumas plataformas, 8% em muitas, cerca de 400 milhões foram liquidados durante esse período. Então eu estava respondendo algumas perguntas na minha DM. Você acha que eu deveria comprar agora? Eu vejo todas elas e eu estava tipo, não compre isso agora, vamos entrar em queda. Definitivamente. Então, Mas, no geral, ações. Cripto não faz sentido, na minha opinião, para comprar agora, como se estivesse comprando em um nível que todo mundo e sua avó estão tentando comprar agora. Todo mundo está otimista, como se você tivesse notícias sobre ETF estão por toda parte. Eu antecipo percepção negativa, basicamente, e eu já estou negativo antes disso também. É só que isso acrescenta confluência, certo? Então, todo mundo está otimista e então minha análise está dizendo que não compre nada aqui, pode haver uma última tentativa ou algo assim para atrair mais pessoas. Isso é algo que você mencionou, você disse, acho que haveria uma desaceleração, colocar mais uma parada. Sim, eu disse que haveria uma desaceleração. quis 10 para 10% de desconto na sua assinatura mensal ou palavra. Com 20% de desconto na sua assinatura anual, o link está na descrição abaixo. Vamos voltar ao episódio. Sim, tive para uma última parada de caça e apenas caí, então estou esperando pela queda acontecer. Como eu disse, por volta do próximo Fevereiro, março, mês, é. março. Quando você acha, você tem algum palpite de quando o verdadeiro mercado em alta vai acontecer? Acho que haverá um mercado em alta, provavelmente. Bem, o verdadeiro mercado em alta provavelmente será no próximo ano. Este ano você definitivamente terá altas, certo? Então, depois que o preço cair por mais 3 meses, eu digo como indo para os meses de verão. As temporadas de outono. Você geralmente tem a temporada de outono, geralmente. Por alguma razão faz com que o preço aumente naquele momento específico, certo? Então este ano teremos tipo 3 mudanças de sentimento. Uma será em torno março, como eu disse antes, então 3 meses depois disso. E então o que será por volta de junho, julho e então por aí. Outubro, por aí. Sim, Sim, certo. apenas. Certo, sim, então. Este é um tweet interessante que eu estou realmente muito curioso para ouvir sua opinião. Então, este diz que nossa realidade é governada por padrões de tempo. O que é porque a história se repete. Grandes eventos como as eleições nos Estados Unidos, Copas do Mundo, Olimpíadas, etc. Foram propositalmente programados nos anos em que ocorreram e ocorrerão. No final, eles estão apenas lá para nos distrair da realidade. Então a pergunta que surge disso seria: eu sei que você já mencionou as eleições e as eleições do meio de mandato, mas como até mesmo a Copa do Mundo, as Olimpíadas, esse tipo de eventos, o que há nesses eventos que eles são bem cronometrados? Acho que a história se repete. Eu acho que eles estão tentando, tipo, nos impedir de perceber que existe um padrão, mas algo que sempre acontece, certo? A cada 4 anos, cada 16 anos, por exemplo, você sabe, você tem coisas diferentes, você tem coisas parecidas que normalmente acontecem. Basicamente, eu acho que vivemos em uma simulação de algum tipo e acho que certos eventos cisne negro possíveis são
na maioria das vezes, previsíveis. Ok, porque eu sei que a ICT fala bastante sobre eventos cisne negro. Ela faz. Você acha que, em termos de uma situação de Covid, haverá mais no futuro para nós? Como se houvessem possíveis confinamentos ou vírus que causassem confinamentos? Ou você acha que foi algo único? Sim, eu acho que haverá mais. E na maioria das vezes que falo sobre essas coisas, não é para assustar ninguém, mas apenas para... Faça com que todos entendam, você sabe. Tentar adquirir a habilidade porque vale a pena. Você sabe. Você pode ganhar dinheiro de diferentes maneiras. Com essa garota, certo? Sim, eu conheço pessoas que não negociam. Isso faz milhões por ano, oferecendo suas análises para grandes empresas porque são muito bons. Mas eles não gostam de negociar. Mas eles ainda ganham dinheiro, certo? Porque essa empresa tem pessoas que apertaremos o botão por eles. Apenas de análise, sabe? Temos analistas, temos comerciantes e temos gestores de risco. Você sabe, você está em uma grande empresa, você precisa de tudo isso. Você mesmo, você tem algum tipo de serviço Você assim? tem como uma educação, eu tenho um mentor particular, comecei este ano. Não comentei sobre isso no Twitter, eu acabei de postar isso no meu grupo do Telegram. Eu que comecei, não gosto de dar palestras até agora. Até agora tá bom, todo mundo adora. Mas sim, não planejo levar isso para Twitter até talvez 2025. Sim, limitei em cerca de 1.000. Isso é o máximo, provavelmente o máximo que eu vou aceitar. E agora é como se fosse 900 e eu nem queria 900. É só isso. As pessoas continuam me perguntando qual é o motivo pelo qual comecei a fazer isso, sabe? Eu recebo, tipo, centenas de mensagens por dia. Você pode fazer isso, por favor? Pode, por favor. Podemos assinar um acordo de não divulgação para você me ensinar particularmente. Pode me mostrar como fazer isso? Você pode? Me oriente, por favor, sabe? Então, sim, é por isso. Ok, sim, justo. Então, mais um tweet, acho que este é o último. Sim, esse mesmo. Então, presta atenção em como este ano começou. Você ainda não viu nada. Mesmo quando estivermos mais adiante no ano e você pensar que as coisas não podem piorar. 2025 fará com que 2024 pareça insignificante. Tente o seu melhor para aprender a negociar este ano. Boa sorte. Sim, Então, desmembre isso para nós, sim. certo. Então, não te estou dizendo que os mercados vão parar de funcionar ou algo assim. Eu estou apenas antecipando coisas ruins acontecerão em 2025. Eu terminei. Pesquisa extensiva, faça cálculos. Eu olhei anos passados, décadas passadas, séculos passados e eu vi algumas coisas que apontam entre 25, então mesmo agora temos muitos rumores de guerras e coisas do tipo. Acredito que a maioria deles provavelmente vai estourar 2025, se não este ano. Acredito que a inflação vai piorar. Acredito que as pessoas correm o risco de perder Muitos seus empregos. empregos. É por isso que estou tentando incentivar todo mundo a tentar aprender. É por isso que publiquei um vídeo desde o início. Onde eu poderia ter simplesmente guardado pra mim e simplesmente não contando pra ninguém ou algo assim, mas eu coloquei de graça. YouTube está logo ali. Falando nisso, em termos do vídeo, o que você acha? Qual é o próximo passo? Eu sei que você deu a entender que isso não é nada comparado ao que está por vir. Então, Você já tem o que está planejado para o próximo vídeo? o que vem a seguir é que eu vou falar sobre diferentes frações que você pode dividir cada trimestre e que servem em funções específicas também, certo? Então, por exemplo, você pode dividir o primeiro trimestre, todos eles, sabe, em terços. O primeiro terço do médio patch. Não preste atenção no primeiro terço. É aí que você tem a ação de preço menos provável. Deixe isso de lado. O segundo e terceiro, depois do primeiro trimestre, é onde você vai focar. Use isso para medir tudo, né? Isso segue. Você simplesmente não adiciona nada ao primeiro, coisas assim. E outras coisas. Sim, eu vou falar sobre. Você está animado para crescer ainda mais essa comunidade, sabe? Porque eu sei que você acabou de fazer o Sim, primeiro vídeo. Pra ser honesto, né? O motivo pelo qual eu fiz o vídeo é porque eu estava reivindicando que era deles. Certo? Essa é a única razão pela qual eu criei um canal no YouTube. Então as pessoas estavam, tipo, essa senhora no YouTube dizendo que ela telefonou para o Quadratos, sabe? O quê?
Imediatamente eu fui ao meu banheiro, peguei meu computador, o áudio está horrível, gravei no meu telefone. Claro, eu tenho um microfone. Bird. Eu estava tentando gravar e só estava dando problema áudio ruim. Então eu só uso meu telefone e faço isso eu provavelmente diria, tipo, 3 horas. Eu fiz tudo e só revisei para tentar editar ou algo assim. E então eu simplesmente publiquei. Então sim, foi meio apressado porque eu só vi pessoas postando sobre isso e dizendo que era delas ou que encontraram e eu fiquei tipo, não, isso é loucura. Como você pode colocar até mesmo agora no YouTube, você verá pessoas postando sobre isso, né? O que é ótimo. Mas tipo, eles não dizem que são dias, tipo, eles vão postar execução, trimestre, etéreo. Eles dirão dias, trimestre, etéreo, coisas assim, certo? E algumas pessoas por aí provavelmente dirão que ou você roubou as coisas de Michael, ou você conseguiu isso de mentoria privada. Eu nunca estive na mentoria privada de Michael. Em primeiro lugar, certo? Eu aprendi tudo pelo canal dele no YouTube, nunca em sua orientação privada. E você realmente aguentou os desabafos, Sim, eu porque era realmente lá não que sou bom. estavam as Sem pérolas. rimas. Pessoal, vocês simplesmente não acompanharam o resto. É, Porque sério. você pula É. quando ele diz para não pular. Você pula quando ele fala sobre seu filho e sua filha. E depois, no meio disso, ele simplesmente coloca algo assim. Você ignora todas essas coisas. Então, é O que isso. você acha disso? Porque sei que o feedback de muitas pessoas em relação ao ICT, às vezes é desanimador por causa dos desabafos, mas obviamente para você foi o oposto, onde os desabafos foram muito o úteis. ransomware, o principal, o conhecimento dele está certo, né? Porque ele faz isso de propósito. Esse cara, ele faz essas coisas de Você propósito. respeita isso, eu acho meio irritante, porque não pode ser direto. É Ops. chato. Estamos dentro agora, Não vejo vocês nos próximos 2 posso minutos. fazer nada a respeito, só tenho que aceitar, Claro, claro. certo? Tá bem. E ele é fenomenal, certo? E eu o respeito sim. O que ele faz é problema dele, certo? Não posso forçá-lo a ser de outra forma. Ele provavelmente é assim. Ele gosta de reclamar ou o que quer que eu possa. Isso é Nunca- justo, e você acha que uma coisa interessante é que muitas pessoas gostam de dezembro que acabou de passar. Você sabe, estamos chegando em janeiro. Você já mencionou, sabe, o primeiro trimestre de janeiro não é realmente o melhor momento para estar procurando negociar de qualquer maneira. Mas algumas pessoas dizem que o verão não é bom para negociar, dezembro não é bom para negociar. Sempre tem gente que diz, sabe, não negocia às segundas-feiras. Algumas pessoas dizem para não negociar às sextas-feiras. Sim, você Certo. provavelmente já ouviu isso Eu por aí. acho que eles são apenas. Você pode até em janeiro, se você gosta de percepção lenta, você pode negociar em janeiro. Se gosta de percepção lenta, pode negociar em dezembro. Acredito que janeiro, pessoalmente, janeiro e dezembro não negocio muito. Tudo bem, então mesmo agora estou ansioso pelo fevereiro, janeiro, dezembro, como acabei de falar sobre os terços em cada trimestre. O primeiro, um terço do primeiro trimestre, você acabou de admitir que seria janeiro. Sim, então bizarro. eu não presto atenção aos domingos de janeiro. Depende, você pode negociar domingos em quadros de tempo menores, certo? Mas se você está procurando uma operação de swing, então provavelmente não vou procurar uma operação de swing no domingo. Eu provavelmente olharia terça ou quarta. As segundas-feiras provavelmente são o dia mais agitado da semana. Você pode negociar segunda-feira e pode negociar sexta-feira. Você pode negociar a qualquer momento. Depende de você. Se quiser negociar, pode negociar, certo? Porque no fim do dia você deve estar gerenciando o seu risco. Então um erro não deveria ter um grande efeito sobre você. Definitivamente em termos de, sabe, para as pessoas lá fora que não, provavelmente já sabem sobre Curly Fury graças a um vídeo, ou se não, provavelmente vão assistir depois deste vídeo. Como você utiliza a teoria trimestral em termos de então executar a partir disso para que você tenha o timing? Mas você está usando, vamos dizer, liquidez, você está usando certos conceitos de tique para então entrar no mercado. 100%. Então, trimestralmente 3 seria mais como um conceito de tiques, né, certo? Então, pessoalmente, eu tenho todos os trimestres de quiropraxia na parte de trás da minha cabeça. Na maioria das vezes, e mesmo quando estou negociando, na maioria das vezes eu não preciso gostar. Não anoto nada porque já faço isso há um tempo, então simplesmente aparecem para mim. Os únicos momentos em que realmente anoto algo é quando estou gravando uma negociação e quero postar isso no Twitter ou algo assim. Então eu quero que as pessoas vejam quais níveis eu estava usando, então eu uso
desequilíbrios altos e baixos, principalmente no olho direito. Uso blocos de ordem e disjuntores e coisas do tipo, mas na maior parte do tempo estou tentando comprar abaixo de um mínimo ímpar ou vender acima de um máximo ímpar, reagindo a um desequilíbrio de tempo mais longo. Então, tipo, sim, desequilíbrios altos e baixos na maioria certeza. das vezes. Então você diria que a teoria trimestral é como uma sobreposição de, obviamente, cronometragem, claro. Mas é como se fosse uma jogada narrativa de prazo mais longo, se isso faz sentido. Você sabe como você usará tempos mais altos e depois passará para tempos mais baixos. Então, É o mesmo ó, princípio sim, usando é o as teorias mesmo Corley. princípio usado na série quadrática. Então você tem os ciclos de tempo mais longos que, entretanto, é feito nos ciclos de tempo mais curtos, certo? Então, por exemplo, durante o primeiro trimestre de um círculo de tangente superior, o Q1 de um círculo de tangente inferior será realmente muito instável. Se for durante o segundo trimestre, o primeiro trimestre de um ciclo de tufões menos intenso provavelmente se moverá um pouco mais. Se você entende o que eu quero dizer. Melhor procurar por manipulação em ciclos de tempo mais curtos durante a manipulação. Um quarto dos ciclos de maior tempo, se você entende. Então eles afetam um ao outro, certo? É como engrenagens girando. É uma boa analogia em termos de ter, sabes? As engrenagens girando para que você tenha as maiores que depois levam às menores, mais intricadas. Sim, É como um sim, relógio. é assim Você que tem essas funciona. peças muito detalhadas, mas sem as peças maiores não vai funcionar. Você não consegue chegar nessas pequenas peças detalhadas sem as maiores. Sim, então eu acho que funciona muito bem. Funciona muito bem. E última pergunta, então, sabe? O que você... Isso é mais para o público... Eu acho, o que você aconselharia aos traders lá fora, sabe? Se você já explicou, sim, como você procede usando a bolsa trimestral e que você está usando conceitos de TIC, mas vamos dizer, para o público lá fora, né? O que você aconselharia a eles quando eles... Porque pode haver muitas pessoas para quem isso pode ser novidade, certo? Então, o que você aconselharia ao público? Você sabe, avançando, se eles vão começar, seja implementando a teoria trimestral ou não, qual é o melhor conselho que você pode dar para eles progredirem em sua jornada de negociação? Concentre-se em desequilíbrios, estude desequilíbrios, medo de ter lacunas. Se você está, no momento você está apenas estudando coisas como blocos de ordem e blocos de interrupção. Mas eu acho que é mais importante focar primeiro em desequilíbrios. Depois disso, implemente tempo. Eu acredito que é a coisa mais importante que vai te ajudar. É complicado, qualquer um que provavelmente diga que não gosta de usar cronômetros. Provavelmente eles apenas acham que é difícil, o que será a primeira vez quando você começar a usar, certo? Mas depois que você começa a ganhar experiência, fica realmente mais fácil. Então até mesmo você tem caras lá fora negociando apenas com preço. Acredito que será muito melhor se tentarem implementar tempo. A única razão pela qual não tentaram implementar tempo é porque provavelmente eles já estão lucrando ou algo assim. Gerencie o risco impecavelmente. Se você está começando agora, use 1%, 0,5%. Tenha metas para cada dia. Não faça muitas operações. O máximo de operações que você deve fazer por dia provavelmente é 2. Você não quer estar em 3 operações ao mesmo tempo, sabe? Não faça isso. Retroteste. Você precisa fazer muitos retrotestes. E retroteste não é voltar no modo de replay e botões ocultos. Assistindo à sessão de imprensa anterior, onde uma pessoa negra está voltando e anotando gráficos, passando por eles em momentos específicos, repetidamente, tentando ver padrões que se repetem, tentando se familiarizar com o preço, sessão. Então, o backtesting é onde você tem a maior parte dos seus momentos de inspiração. É onde você aprende mais, pois o preço vai te ensinar mais do que qualquer outra pessoa poderia ensinar. Muitas pessoas podem tomar nota disso, né? Espero que elas tomem uma atitude sobre isso, né? Obviamente, mais do que tudo, mas o dia foi absolutamente isso. As pessoas te chamam de Day, não sei, Trader Todo Day. mundo me chama Sim, de Day. desapareceu. Sim. Perfeito, Bom, eu me sentiria mal se eu tivesse errado alguma coisa. Mas, Dave, foi um prazer absoluto ter você aqui. Tenho certeza de que há muito para as pessoas aprenderem. Espero que possamos fazer isso com novamente certeza, outra hora. com certeza. Mas certifique-se de que todos deixem um comentário com a principal lição deste episódio. Os links para o trade hoje estarão na descrição abaixo, então certifique-se de também conferir isso. E até a próxima vez, pessoal. Cuidem-se.